Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Simplesmente primeira classe. Jornal da Globo, com Lilian Vitifib. Boa noite. A crise cambial brasileira afugentou o turista brasileiro das praias chiques do Uruguai. Os hotéis de Punta del Este nunca tinham cancelado tantas reservas. Punta del Este é a praia mais luxuosa da América Latina. Carros importados, lojas famosas e pessoas bonitas são comuns por aqui. Nos últimos 5 anos, favorecidos pelo câmbio, os turistas brasileiros já eram os principais frequentadores do lugar. Só perdiam para os argentinos. Uma praia como esta, que oferece a segurança e a tranquilidade que ela oferece, vale a pena. Mas este ano, com a desvalorização do real, eles praticamente sumiram da praia. O Centro de Informações Turísticas, em 98, atendeu 3.400 brasileiros que vieram passar férias. Nesta temporada, foram apenas 500. Os 120 hotéis do balneário tiveram um cancelamento de 60% das reservas e, em alguns, chegou a 100%. Para vencer as dificuldades, os preços baixaram. A diária de um quarto de casal, que em média custava R$200 em dezembro em um bom hotel, diminuiu até 30% em fevereiro. Apesar do esforço, segundo o presidente da Associação dos Hotéis, só veio a metade dos brasileiros que eles estavam esperando. As lojas, mesmo em liquidação, não atraíram freguesia. Bajou muito o cliente brasileiro. Limitei meus filhos em termos de compras, não se compra nada aqui. O balanço do prejuízo ainda não foi calculado, mas a estimativa é que as perdas só com a locação de imóveis vão passar de R$1 milhão. Dos 300 apartamentos colocados para alugar, só 100 foram ocupados. O aluguel de um apartamento de 3 dormitórios com vista para o mar, em um edifício como este, estava custando $4.000, quase o dobro em reais. O prejuízo vai refletir em todo o país, porque o turismo é uma das principais fontes de arrecadação do Uruguai. Os turistas estrangeiros é que começam a vir com mais frequência para o Brasil. Por causa do câmbio favorável, eles estão invadindo Foz do Iguaçu. Os hotéis, sempre vazios depois do carnaval, estão lotados. Clima tropical e a cotação do dólar nas alturas. Uma combinação perfeita que está atraindo principalmente turistas estrangeiros a Foz do Iguaçu. Só no Parque Nacional o movimento cresceu 35% no último mês em relação ao mesmo período do ano passado. Este grupo de turistas israelenses está adorando tudo por aqui, principalmente quando vai trocar dólares por reais. Por turista é bom, por turista muito bom. O colorido da paisagem e a beleza do Parque das Aves em nada lembram as nevascas, garante este turista inglês. Ele veio ao Brasil fugindo do frio europeu. Quem está festejando esta invasão de turistas são os hoteleiros. Neste hotel, por exemplo, todos os 200 leitos estão ocupados. 95% dos hóspedes são estrangeiros. Além de se divertir muito, os turistas estão gastando mais no Brasil. A tendência deles de gastarem um pouco mais conosco, isso sem dúvida nenhuma é uma tendência crescente. O real bate o recorde de baixa frente ao dólar. A moeda brasileira, que nasceu em junho de 94, valendo mais que a moeda americana, nunca esteve tão barata. Barata para os outros, cara para a gente. Nesses 45 dias, a Maxi já chega a 41,2% e a alta do dólar bate nos 70%. Hoje, o governo bem que tentou segurar a especulação. Nem parece que o câmbio é livre. O Banco Central atuou hoje como nos velhos tempos. Vendeu dólares para baixar a cotação e encheu de fiscais as mesas de operação dos bancos. Mais uma tentativa de impedir a especulação no dia de vencimentos de contratos na Bolsa de Mercadorias e Futuros. A pressão para aumentar o preço do dólar foi tanta que o Banco do Brasil deu uma mãozinha. Também vendeu dólares e atuou no mercado futuro. Nada adiantou. A cotação média subiu mais ainda. O dólar ficou em R$ 2,06, alta de 1,5% em relação a ontem.
No mercado, o dólar bateu R$ 2,08 e fechou em R$ 2,04, queda de quase 1%. O fato mais esperado da semana, a sabatina de Armínio Fraga, não teve nenhuma influência no sobe e desce do câmbio, já que o mercado financeiro nunca duvidou de sua aprovação pelo Senado. O que todo mundo ainda não sabe é como Fraga vai segurar o preço do dólar. Por enquanto, a única certeza dos analistas é que a atual política de juros será mantida. Os juros terão que continuar elevados, as pressões inflacionárias são grandes. E não se pode brincar com isso nesses primeiros meses do pós-desvalorização. Nas circunstâncias atuais, o presidente do Banco Central tem que ser extremamente cauteloso na definição do que ele pretende fazer. No entanto, eu acho que ele nos deixou algumas pistas interessantes. A ideia é que você possa caminhar para ter juros reais mais baixos no segundo semestre. Armínio Fraga ouviu coisas duras durante a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Depois da aprovação do plenário, na quarta-feira que vem, ele estará autorizado a tomar posse na presidência do Banco Central. Vampiro, gênio do mal, a oposição bateu, Fraga segurou. Eu não sou gênio, mas sou do bem. Nunca fiz nada que pudesse prejudicar ao meu país. Admitiu que tem dupla cidadania porque a mãe é americana. Não perdeu a calma e, aos poucos, foi dando as pistas do que será a nova política do Banco Central. Sobre o câmbio, deixou claro que continuará flutuante. O que nós vivemos hoje no Brasil é um processo de um certo exagero na desvalorização. Com o tempo, esse fenômeno tende a se corrigir. A inflação será um fim. E a taxa de juros, um meio para atingir a meta, que é de menos de 10% ao ano. Queremos uma taxa de inflação no último trimestre desse ano na casa dos 0,6 por mês, o que já corresponde a uma inflação anualizada de um dígito. Há espaço para que no futuro próximo se verifique uma queda na taxa de juros. Só a sabatina de Fraga durou quase 6 horas. Aprovado o presidente, foi a vez da nova diretoria. Se juventude for sinônimo de energia, a diretoria indicada do Banco Central chega com muita pilha para gastar. O mais velho dos novos diretores tem 47 anos. É Luiz Carlos Alvarez. E foi ele hoje quem deu o tom da nova gestão. Alvarez confirmou: fiscais do BC estão sim dentro dos bancos, de olho nas mesas de operação e na especulação com o dólar. Alvarez, hoje chefe de fiscalização, ocupará a diretoria do mesmo departamento. Luiz Fernando Figueiredo é o mais novo e o mais poderoso. Homem de mercado vai ser o responsável pela mesa de mercado aberto e a de câmbio, que vão ser unificadas. A área externa ficou com Daniel Glazer. Ele será uma espécie de embaixador do BC no exterior. Função principal: captação de recursos e renegociação da dívida externa. A diretoria de administração é de Edson Bernardes, especialista em fundos de pensão. Sérgio Verlang, futuro diretor de política econômica, será o co-estrategista do novo BC. Amigo pessoal de Fraga, é um híbrido. Tem um pé no mercado, outro na academia. Crimes bárbaros assustam cada vez mais o Brasil. No Rio, uma mulher é baleada dentro do cabeleireiro às 13h30 da tarde. Em São Paulo, um menino de 15 anos mata o colega por causa de uma bola. Eles tinham brigado na terça-feira na quadra da escola. Daniel Ferreira, que estava na 7ª série, ainda tentou fugir quando viu o colega armado, mas foi baleado nas costas. O assassino desapareceu. No Rio, uma mulher de 27 anos é assassinada dentro do salão de beleza em Copacabana. Andréia Gomes Mendes tinha acabado de chegar quando um rapaz entrou se dizendo interessado na limpeza de pele. Em poucos segundos, atirou em Andréia, que morreu na hora. A polícia suspeita de crime passional. Acidente mata a presidente do Banco Rural, Júnia Mello, 45 anos. O helicóptero em que viajava caiu no pasto de uma fazenda e ela foi atingida pela hélice quando tentou desembarcar. Um funcionário da empresa e o piloto também ficaram feridos. Volta a chover forte em São Paulo. Na Zona Oeste, a correnteza arrastou móveis e carros. Na Marginal Tietê, uma das pistas ficou fechada. O trânsito, para variar, parou. Em toda a cidade, foram 130 quilômetros de engarrafamentos. Várias regiões da cidade ainda estão alagadas e o trânsito continua complicado, principalmente na Marginal do Tietê.
Na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, houve um acidente grave agora à noite com 19 carros e 4 caminhões. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. Em São Paulo, 3 soterramentos mataram 4 pessoas. Uma das casas que desabou fica na zona leste da cidade. Um rapaz de 18 anos e uma criança de 7 morreram soterrados. 2 crianças ficaram feridas. O Departamento de Estado americano divulga o relatório anual sobre os direitos humanos no mundo. Nas 30 páginas sobre o Brasil, a violência da polícia carioca é o grande destaque. Entre 97 e 98, dobrou o número de assassinatos cometidos pelos policiais do Rio de Janeiro. Foram 511 até outubro do ano passado. Daqui a pouco, o seu dinheiro em fevereiro. Veja o que rendeu mais. A crise dos importados abala a saúde pública. Uma operação é cancelada na última hora em Belo Horizonte por falta de prótese importada. O susto da rainha da Inglaterra numa escola em Londres, o palco onde o coral se apresentava, desabou. Uma viagem pelos 500 anos do Brasil em forma de fábula. É Martim Sererê, com desenho de Ciron Franco. E a seguir, o passado negro vem à tona. Novas gravações revelam que o ex-presidente Nixon sabia da tortura no Chile e do atentado que matou o general Letelier. O presidente e os governadores, enfim, juntos. Muita conversa, um clima melhor, mas nenhuma solução à vista. A maravilhosa Serra Gaúcha é com a CVC. Você conhece as principais cidades com seus pontos turísticos, os costumes, a culinária e os melhores vinhos da região. Ligue CVC 889-7011. Pecado Capital Internacional. Já à venda. É som livre. Liquidação Toco. Móveis para escritório e informática a preços de fábrica. Escritório completo 7 peças com poltrona diretor, 3 de 278 sem juros. Estação de trabalho com a qualidade Toco pelo menor preço do mercado. E nossos arquitetos fazem o seu projeto gratuitamente. Super oferta Toco. Rack para computador, só 76 à vista. A Toco liquida seu estoque direto da fábrica em suas 20 lojas. Aproveite. Ligue grátis 0800 55 6636. A Fiat garante o preço mais baixo. A rede Fiat São Paulo antecipa a decisão do governo de baixar impostos e reduz seus preços em 11%. Se os impostos baixarem ainda mais, a rede Fiat devolve a diferença. Esta oferta é válida para todos os modelos 1.0. Por exemplo, Fiat Mille EX 2 portas de 10.905 com desconto de 1.200 fica por apenas R$ 9.705. Não perca, vá a uma concessionária Fiat neste final de semana. Billy Crystal, Deva Winger. Eles se apaixonaram à primeira vista. Eu te amo mesmo. E quero casar com você. Mas quando a rotina invadiu suas vidas, o casamento virou uma verdadeira guerra. É normal a gente nunca mais ter feito sexo. A gente transava 19 vezes por dia em cada cômodo da casa. Esqueça Paris. Filme inédito neste sábado, depois de Muvuca em Supercine. Governadores e presidente conversam sobre a crise dos estados. O encontro teve alguns momentos tensos, mas aquele clima pesado com a oposição. Pelo jeito, agora está mais leve. Itamar Franco ficou em Belo Horizonte. De manhã recebeu estudantes e à tarde o apoio de políticos. Em Brasília, os outros 26 governadores, inclusive os da oposição, saíram da reunião de quase 6 horas com o mesmo discurso. Ela abriu caminhos, abriu horizontes, abriu mais de discussão, superou mal-entendidos, etc. Acho que foi muito boa. O encontro foi altamente positivo. Abriu um espaço de encaminhamento, um clima de reconhecimento que tem problemas a serem resolvidos. Então, por uma primeira reunião, ela produziu alguma coisa, mas ainda pouco do tanto que tem que ser produzido daqui para diante. O que agradou aos governadores foi a disposição do presidente em compensar as perdas com a Lei Candir e o FEF, o Fundo de Estabilização Fiscal. Também vai ser revista a perda dos governos estaduais que incorporaram servidores que até 88
pagavam a Previdência para o INSS. O Estado que se enquadrar no ajuste, só gastando 60% do que arrecada com o salário dos funcionários, vai receber uma linha de crédito especial. O governo só não aceita renegociar as dívidas. Os contratos da dívida estabelecidos entre União e Estados são intocáveis. Para concretizar as propostas, os governadores vão se dividir em 4 comissões. O único momento tenso da reunião foi quando o governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, pediu o fim do bloqueio de recursos e falou em retaliação. O presidente reagiu com energia, mas tudo acabou bem. Tanto que Olívio Dutra vai ser recebido pelo presidente e pelo ministro da Fazenda na próxima terça-feira. A oposição vai tentar convencer Itamar Franco a também participar desse encontro. Para o governo, tudo bem, só que desta vez a iniciativa vai ter que partir do governador mineiro. A economia dos Estados Unidos cresce na velocidade mais rápida dos últimos 15 anos. Projetada para o ano, a taxa do crescimento do PIB subiu de 5,6% no penúltimo trimestre do ano passado para 6,1% no último trimestre de 98. E o governo, ao anunciar os números hoje, disse que agora, no começo do ano, continua tudo igual. Produção, emprego, vendas e vontade de comprar. E está tudo mais firme do que nunca. 25 anos depois da renúncia de Richard Nixon, novas gravações mostram que o presidente americano da Guerra Fria e da Guerra do Vietnã era implacável com os inimigos e queria espionar até o cidadão americano. Na mira de Nixon estava também o governo socialista de Salvador Allende, que acabaria caindo com o golpe militar no Chile em 73. As gravações provam que o presidente Richard Nixon tinha uma equipe de arrombamento. Um boato que sempre rondou a Casa Branca e agora foi confirmado. Eram os bombeiros. Em junho de 72, eles arrombaram a sede do Partido Democrata. Uma tentativa de espionagem política que derrubou Richard Nixon. E entrou para a história como o escândalo Watergate. Nas gravações divulgadas agora, Nixon conversa com um assessor pelo telefone. Diz que a embaixada do Chile em Washington também foi arrombada por agentes da CIA. Eles seguiam ordens do presidente para desestabilizar o governo de Salvador Allende. Fizeram o trabalho deixando a impressão de que havia sido um assalto. As fitas divulgadas pelo Arquivo Nacional fazem parte de 201 horas de gravações mantidas em segredo durante os últimos 22 anos. Foram guardadas pelo Congresso americano como provas de abuso de poder durante o governo Richard Nixon. Nas fitas, Nixon disse que o governo americano assassinou o presidente vietnamita Dinh Dien. Ele morreu durante um golpe de Estado em novembro de 73. Não existem provas do envolvimento americano no golpe, mas Nixon diz claramente: este governo matou, eu sei disso e você também sabe. O presidente também planejou usar agentes federais para espionar cidadãos americanos. E disse que no futuro os americanos entenderiam o plano, porque o objetivo era controlar protestos contra a guerra do Vietnã. Daqui a pouco, como fica o rendimento do seu dinheiro quando a inflação dispara de repente? E a seguir, um bebê nasce dentro do helicóptero pouco depois da mãe ter sido salva das avalanches nos Alpes da Áustria. Nova crise nos hospitais públicos por causa da alta do dólar. Uma paciente voltou para casa na hora de ser operada por falta de prótese importada. Lindo, 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 é um país menino, só tá começando. Diante das nações que tem milênios, nós apenas temos 500 anos. Bota esse menino na escola, cuida da saúde do menino, que o menino vai mudar a sua história, vai conquistar esse mundo, vai ser lindo, lindo, lindo. O Banco Itaú criou o Disque Itaú para ouvir e aprender com seus clientes. Você tira suas dúvidas, apresenta sugestões ou reclamações e o Itaú ouve você. Porque ouvir é muito importante para o crescimento da gente. Muito importante mesmo. Lembre-se que você aprendeu a falar ouvindo.
A Volkswagen sempre confiou no Brasil e não vai deixar de confiar. A gente sabe que o momento é difícil, mas tem certeza que vai passar. É hora de colaborar. Vamos manter o dólar a R$ 1,29 na venda do Passat, Passat Variant e o novo Golf, com o valor da nota fiscal de fábrica. Veja bem, isso não é uma promoção. É a Volkswagen fazendo a sua parte para ajudar a tempestade a passar. Hoje, em Intercine, um policial com incríveis poderes combatendo um terrível inimigo. Scanner Cop, o destruidor de mentes. Hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. A maior operação de resgate da história da Áustria tira mais de 2.500 pessoas dos Alpes. 38 morreram nas avalanches desta semana, as piores do século XX. As buscas já foram suspensas. Este bebê nasceu a bordo de um dos helicópteros de salvamento 20 minutos depois da mãe ter sido resgatada. A meteorologia prevê tempo ensolarado, o que aumenta o risco de mais avalanches.